nós hoje vamos estudar o segredo da oração, que eu queria falar com vocês acerca da arma do sábio. Todo sábio na Bíblia usou dessa arma. Nenhum grande homem que teve a história relatada na Bíblia, que fez a diferença no reino de Deus, fez a diferença sem ter sido um homem que orou. Nenhuma mulher que está aqui na Bíblia, que fez a diferença, que influenciou o reino de Deus, não está na Bíblia sem ter antes orado. Então a oração é a arma para mim e para você, a arma do sábio do Senhor, para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia. E o texto escolhido para a gente começar a entender melhor acerca da oração está lá em Daniel 6. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti mais uma vez, na Tua presença, Senhor, gloriosa, pedindo, Senhor, que Tu possa ministrar os nossos corações nesse instante, Senhor, continuar a ministrar como Tu já vem ministrando desde os louvores, Pai, que Tu fale aos nossos corações, que Tu fale à nossa alma, que nós possamos sair daqui, Senhor, enriquecidos com Tua sabedoria. E te pedimos, Senhor, de forma humilde, Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo que não somos nada, que não podemos nada se não for a Tua mão poderosa em nós. Então abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que a Tua palavra poderosa possa fazer a diferença nessa noite. E que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas antes, pelo contrário, saiamos cheios de Ti, cheios do Teu Espírito. E nesse instante eu me coloco à Tua disposição, Senhor, reconhecendo que sou pobre, sou fraco, não posso nada através de mim mesmo, mas o Teu Espírito, Senhor, que possa conduzir toda essa pregação, Senhor. Porque ninguém que saiu de casa essa noite veio para ouvir homem, veio para ouvir pregador, veio para ouvir a Tua voz, Senhor. Então toma-me em Tuas mãos, Senhor, e faz tudo conforme a Tua vontade, que a igreja diga amém. Como eu falei, meus queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre oração. E oração na vida de um homem e de uma mulher de Deus é uma questão de vida ou de morte. Oração é a coisa mais importante, é a coisa melhor e a maior coisa na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Se você tem sido, se você tem dito, se você tem andado propagando pelos 4 cantos do mundo que você é cristão, mas você não ora, existe aí uma incompatibilidade que não tem como fugir. O crente, o cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele ora dia, ele ora noite, sem cessar, porque a oração é algo que nos aproxima de Deus, é algo que faz com que nós conversemos com Deus. A oração dá liberdade para que Deus haja na minha vida
e na sua vida. Então eu e você precisamos ter uma vida de oração, porque um homem e uma mulher de Deus que não ora é um desastre anunciado. Não é a questão de quando vai acontecer o desastre. Não é a questão de tempo, mas a questão de como. Se você não ora, alguma coisa na sua vida vai acontecer de errado. E infelizmente a Bíblia está cheia de resultados nessa direção. Homens e mulheres que se diziam filhos de Deus. Homens e mulheres que diziam crentes, mas não oravam. Infelizmente, tiveram um resultado, tiveram um caminho, tiveram uma resposta negativa da vida. Então, eu e você temos que orar. A oração é tão importante que ninguém, nunca, jamais, em tempo algum, vai pisar o pé no céu, vai estar na presença do Senhor, se não fizer oração. Quer que eu prove? Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para que a gente reconheça o sacrifício de Jesus na cruz, para que a gente reconheça o que Ele fez para salvar a nós, eu preciso orar. E eu preciso dizer, Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, eu te quero na minha vida e eu quero passar a eternidade contigo. Eu preciso orar. Então, se você quer ir para o céu, meu querido, você vai precisar orar, pelo menos essa oraçãozinha. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele fez uma oração. Está lá, na hora que o ladrão vira para Jesus, ele dá aquela resposta maravilhosa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o que foi que o ladrão fez para escutar essa palavra? Ele virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O ladrão orou. Naquele momento o ladrão conversou com Jesus e disse, Jesus, me leva contigo. E aí, isso nos faz entender que a oração é poderosa para mudar a nossa história. Você pode estar pensando, mas rapaz, o caba foi ladrão a vida todinha, o caba errou, o caba foi bandido, o caba andou todo errado, e disse 3 palavrinhas, entrou no céu. Meu querido, é o poder da oração. É o poder que existe na oração, aquela oração verdadeira, em que seu coração é movido pela presença de Deus, e que Ele vai fazer a diferença por causa que Ele conhece o nosso coração. Não é oração de boca para fora, uma oração que eu falo qualquer coisa para ver se engana a Deus, porque Deus conhece a mim, conhece a você. Deus não se deixa escarnecer, meu querido. Deus não se deixa enganar. Ele sabe quando eu digo louvores para Ele, na verdade eu quero esganar. Deus sabe, Deus conhece os nossos corações. Então, é esse o poder da oração, né? 3 palavrinhas que mudaram a eternidade daquele homem. E é por isso que hoje eu posso dizer a você o seguinte, você pode orar hoje e mudar a sua eternidade. Você pode sair de criatura para a condição de filho de Deus. Você pode orar hoje e o teu casamento que está destroçado pode ser totalmente reformulado pelo Senhor. Você pode orar hoje e a tua doença que tem te tirado o juízo, que você tem sentido dor, que você tem sido angustiado por ela, se você orar hoje e encontrar o favor de Deus, você pode sair daqui curado. Se você orar hoje, o teu filho que está andando fora dos caminhos do Senhor, ele pode ser tocado pelo Espírito Santo e no próximo domingo ele pode estar sentado aqui hoje. Se você orar hoje, meu irmão, Deus pode te tirar de uma vida de vício, de promiscuidade, de prostituição e te dar uma vida limpa, se você orar hoje. Uma palavra tua, de oração, de socorro para o Senhor, pode fazer toda a diferença para a eternidade. Uma oração. E aquele ladrão fez essa oração. Porque a oração dá liberdade para que Deus possa agir na minha vida e na tua. Quando eu oro, Deus está com o caminho limpo para fazer o que Ele quiser. Quando eu não oro achando que Deus sabe tudo de mim, e Ele sabe mesmo, mas Ele deseja que a gente se derrame na presença dEle, quando eu oro, eu dou esse caminho aberto para o Senhor. E aí, quando a gente entender na vida
que a oração é algo importante, é algo que muda histórias, é algo que muda caminhos, a gente vai pegar essa praga desse celular, nesse Facebook, né, desse WhatsApp, desse Twitter, desse Instagram, e o tempo que a gente gasta com isso, a gente vai trocar na presença do Senhor, orando, buscando a Ele, né? E se você está com alguma dificuldade em orar na sua vida, meu irmão, tem uma musiquinha feita por um pastor de Minas Gerais, que eu geralmente canto, né? Quando eu vou pregar por aí. E é como eu nunca cantei aqui, eu vou cantar hoje. Quem já escutou, não tem problema, escuta de novo, né? É uma musiquinha para quem tem problema de WhatsApp, Facebook e quer se livrar dele. Ela diz mais ou menos assim, ó. Todo dia o WhatsApp vem, me chama. Todo dia o Facebook vem, me chama. Todo dia o Twitter vem, me chama. Todo dia o YouTube vem. Mas eu escolho a Bíblia, eu escolho ser amigo com a Bíblia, eu escolho passar tempo com a Bíblia. Já morri pro Instagram e agora eu vivo a loucura de Deus. Quando você tiver com medo, tiver sem coragem de largar isso fora, canta essa musiquinha, lembra dessa história, vai estar no YouTube também. Você abre lá o YouTube para lembrar da musiquinha, né? Então a gente tem que abrir o coração para o Senhor, escolher a Bíblia, escolher orar, porque isso vai fazer diferença entre a nossa vida ou a nossa morte. Toda a diferença. Então, no dia que a gente entender isso, a história da gente vai mudar, a história da gente vai ser transformada, porque Deus quer se achar, Deus quer que a gente ore por Ele, Deus quer que a gente busque a Ele. Jeremias 29 diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus quer ser achado, e Ele diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O Senhor quer ser achado. Ele faz como aquele menino bobo que está com paquerinha com a menina, e aí quer que ela ache, ele vai para o cantinho assim, deixa a perna de fora para ela achar. E Deus quer ser achado por você. Ele quer te dar um abraço, Ele quer: meu filho, eu quero te aconchegar, eu quero te abraçar. Ore comigo, fale comigo, esteja comigo. E a gente passa dia, passa noite, passa semana, passa mês, passa ano e não tem a coragem de passar 15 dias na presença do Senhor. Tem gente que acaba o dia, deita a cabeça no travesseiro e diz: hoje o dia foi massa. Respondi todos os meus e-mails. Respondi todas as minhas mensagens das redes sociais. Levei os meninos para a escola, o maridão, cuidei dele. Foi massa, meu Deus do céu. E foi arretado. E aí vou dormir que amanhã vai ter tudo isso de novo. Aí Deus olha de cima assim: minha filha, o mais importante você não fez. Você não olhou para mim. Você não disse: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque tu cuidaste de mim, do meu filho. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado por minha casa, por minha família. E a gente faz tudo, menos o mais importante: orar ao Senhor, buscar o Senhor, estar na sua face, se derramando na presença dEle. O Senhor quer ser achado por nós. Aleluia! E aí, com relação à vida de Daniel. Daniel era um cidadão extremamente competente no que fazia. Entrava reino, saía reino, Daniel sempre estava numa posição de destaque, porque ele era um homem de oração, porque ele era um homem temente a Deus. Os reinantes daquela época não se preocupavam com a origem espiritual de Daniel, qual era o Deus que ele servia. Mas Daniel era tão excelente, tão eficiente, que reino após reino, passando, ele se destacava, ele continuava nos topos das carreiras. E aí Daniel, porque se destacou, terminou conhecendo uma série de invejosos. Pessoas que queriam, de alguma forma, destruir a vida de Daniel. Queriam que ele saísse dessa posição de destaque e fosse morto. Não só saísse, eles criaram um plano para matar Daniel. E aí, procuram saber da vida de Daniel, né?
Olharam o histórico dele na internet e não viram nenhum site pornográfico. Olharam também na vida do casamento deles, estava tudo em ordem. Olharam se ele tinha pego alguma irmã na igreja também, ele não pegou ninguém. Olharam no casamento dele. Olharam se ele ia na casa da sogra, ele ia. Rapaz, esse cabo é crente mesmo, vai para a casa da sogra. Né? Daniel é um cara espetacular, procuraram a vida dele todinha, não acharam nada. E aí eles pensaram, meu amigo, não tem jeito não. A única coisa que pode fazer com que Daniel caia é na lei do seu Deus. A única coisa que vai fazer com que Daniel entre em desgraça para o nosso rei é ele caindo na lei do Deus dele. A gente, às vezes, o inimigo sabe que a gente cai por causa da lei do Senhor, mas não como Daniel. Não por praticar a lei, não por ser obediente ao que Deus quer. Nós caímos porque, pelo contrário, fazemos o contrário. O inimigo sabe que a gente não jejua, não ora, que a gente não lê a Bíblia. Ele fala, aqui está tudo dominado, amigo. Não tem problema nenhum, porque cidadão não faz oração, a tia não jejua, ou melhor, ela jejua, mas foi para fazer um exame de sangue, né? Então esse pessoal está dominado, meu amigo. O diabo, ele não respeita a igreja, não. Ele não respeita os seus 10 anos de crente, não. Ele não respeita você ser líder de qualquer coisa dentro da igreja, não. Ele respeita a oração. A oração faz o diabo ficar de joelho, faz ele chiar, chorar, pedir arrego, porque a oração é o poder de Deus na terra. Precisamos orar. E aí Daniel vai lá, eles conseguem convencer o rei de que se o rei editasse um decreto em que fosse encontrada alguma pessoa orando a um Deus ou a um outro homem que não fosse Dario, essa pessoa ia ser jogada na cova dos leões. Como eles sabiam que Daniel, 3 vezes ao dia, ia lá na casa dele, se ajoelhava, se prostrava na presença do Senhor, eles sabiam que mais dia, menos dia, eles iam pegar Daniel com a boca na botija, no bom sentido, né? Porque Daniel não estava fazendo nada errado. Só que tem uma questão aqui, que é muito lindo, é muito maravilhoso. Quando a gente vê a notícia de que, quando Daniel sabe que o decreto foi editado, o que ele faz? Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, o quê? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Meus irmãos, Daniel foi lá orar por quê? Porque o decreto foi editado? Foi? Pode falar, não tem medo, não mordo não. Não, Daniel foi lá orar porque era costume dele. Daniel todos os dias estava lá na presença de Deus, buscando, orando, intimidade com Deus ele tinha. E aí quando ele soube a notícia, ele diz, beijinho, tchau, beijo no ombro, vou lá, vou orar para o meu Senhor. Eu quero lá saber de decreto. Se eu morrer, eu vou para a presença do meu Deus, eu estou nem aí. Eu estou preocupado com o decreto, eu vou entrar na presença do meu Deus. E foi para lá. E aí Daniel foi para lá. Daniel foi para a presença de Deus, porque para ele a oração era um costume. Agora, para nós, infelizmente, não é como Daniel. A gente faz da oração um 190, né? O socorro imediato. A gente não ora por nossa família, a gente não ora por nossos filhos, a gente não ora pelo nosso trabalho, a gente não ora pela nossa casa, a gente não ora pelo nosso familiar, a gente não ora por nada. E aí quando acontece um desastre, a gente vai para os pés do Senhor. Senhor, por favor, manda 3 bênçãos aí que eu estou precisando. Não tem vida de oração, não tem busca ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, com essa prova de física do diabo, me dá uma forcinha aqui. Né? Eu não estou falando dessa oração que Deus quer. A oração do cara que vai dormir, né? Senhor, muito obrigado. Aí Deus olha para cima e diz, Espírito Santo, tu entendeu alguma coisa aí? Eu disse, tu não é o caba que lida com línguas estranhas?
Por que não entendeu, né? Não é essa oração que eu estou falando, não. A oração do atropela anjo, né? Senhor, eu vou viajar, bota teu anjo na frente, de lado, do outro, em cima, embaixo, né? Atropela os anjos tudinho no caminho. O cara não ora durante a vida. O cara não ora durante a semana. O cara não ora durante o seu trajeto normal. Ele só ora quando acontece a tragédia. A gente tende a só orar quando acontece o decreto ser assinado. Quando um tumor aparece no seio. Quando o desemprego bate a porta. Quando a separação aparece em volta do nosso casamento. Quando nosso filho começa a andar com gente que não presta, aí a gente começa a orar. Daniel não. Daniel orava todos os dias e orava 3 vezes por dia. Nós precisamos aprender com Daniel isso. Orar, buscar, porque o Senhor quer ser achado. E o Senhor quer ser essa cobertura na nossa vida. Mas a gente não está deixando. A gente está fazendo de conta que vim na igreja aqui na quarta-feira, no domingo, já é um escudo que vai me cobrir. Está tudo massa. Está tudo perfeito. E o Senhor essa noite quer dizer para mim e para você, eu estou pregando, mas estou pregando para mim também. É preciso orar. É preciso me buscar. Porque se você não me buscar, se você não orar, você está vulnerável. O inimigo não se espanta com o crente dentro da igreja. Ele se espanta quando o crente ora. Ele corre longe. Porque aí o nosso escudo verdadeiramente é o Senhor. Né? E a gente fica como se Deus fosse um garçom. Senhor, manda aí, Senhor. Quem é que serve alguém nessa história aqui? Quem é que serve quem? A gente é que serve o Senhor. Não é Ele que serve a gente, não. A nossa oração não tem que ser uma oração só de pedir, venha, venha, venha. Não! A nossa oração tem que ser uma oração em que a gente louva ao Senhor, adora ao Senhor, agradece ao Senhor. Tanto bom, tanto ruim. Veja a lição de Daniel no final do versículo 10. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Daniel tinha um decreto de morte sobre a sua vida naquele instante, mas ele estava o quê? Senhor, muito obrigado por minha vida, pelas oportunidades que tu me deste, por minha família, por quem tu fizeste eu ser. Daniel não foi lá desesperado, não. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer, Jesus. Eu vou passar esse mês sem orar. Só esse mês, 30 dias, Jesus. 30 dias, não vai ter problema nenhum eu parar de orar. Daniel não abria mão de quem ele era. Daniel não abria mão de quem Deus era na vida dele. E foi lá, enfrentando Dario, sátrapa, escriba, administrador, prefeito, quem foi? Ele estava lá, na presença do Deus dele. Vida de oração que é boa, infelizmente a gente não tem muito. E aí, nós infelizmente transformamos a oração num abracadabra. Num cartão de crédito que você passa rapidinho, né? E aí, Deus é que tem que se preocupar em resolver nossos problemas. Ligeiro, rápido, porque senão a gente fica de biquinho, né? Sem orar, meus queridos, nós vamos virar churrasco de demônio. Se você não orar para os seus filhos, meu querido, eles vão estar vulneráveis. Se você não orar para o seu casamento, seu casamento está vulnerável. Se você não orar pela sua profissão, pelo que você faz para glorificar a Deus, a sua profissão e o seu trabalho está vulnerável. Precisamos orar. E aí tem uma musiquinha do cantor cristão que fala, que descreve o que acontece quando a gente não ora. Quem né, tem mais experiência, já ouviu, e se conseguir identificar a música, me acompanhe. A musiquinha diz assim: oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E você é um cabeção. Por que a gente é cabeção? Porque, como eu li aqui, Deus quer se apresentar para mim e para você. E a gente quer ter paz, a gente quer ter graça, a gente quer ter a presença dEle, mas a gente não quer arreganhar essa boca.
Senhor, derrama. O quê, meu filho? Quem é tu? Quem é você? Não te conheço, cara. Deus quer conhecer a gente de perto, de relacionamento. Não, mas Deus já me conhece, claro, conhece. Conhece até o fio do seu cabelo. Mas Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você chame Ele de pai. E quer que você chame Ele de... E Ele quer te chamar de filho e quer que você chame Ele de pai. É isso que Deus quer. Preste atenção. Daniel foi condenado injustamente. Foi para a cova do leão. Né? Foi jogado dentro da cova. E estima-se que Daniel tinha nessa época por volta de 75 anos. Daniel, quando foi para a Babilônia, quando a Babilônia invadiu lá a Palestina, ele foi levado ainda jovem. E aqui Daniel já está no fim da vida. E o que é que a gente percebe com isso? Daniel teve uma vida toda na presença do Senhor. Daniel foi jogado na cova dos leões, e mais só que ele se dedicou àqueles reinos, mas orando o tempo todo. Daniel teve o seu nome mudado, estava longe da sua família, longe da sua terra, mas havia uma coisa que não podia ser tirada dele, a relação dele com Deus. O que tem tirado a tua relação com Deus hoje? Você ficou desempregado e calou a boca? Não ora mais? Você está sem dinheiro no banco e se fechou? Achando que Deus não cuida de você? Você está passando por um processo de separação e não consegue entender e acha que Deus não está olhando por você? Eu quero dizer o seguinte, meus queridos. Deus está olhando por cada um de nós. Eu não sei qual é o teu problema hoje, qual é a tua situação, o que te faz chorar, o que te faz rir. Eu só sei que existe um Deus, o Deus de Daniel, o Deus que cuidou dele, que fechou a boca do leão. Ele vai fechar a boca do leão na tua vida também. Mas eu preciso de oração. Deus precisa orar. Nós precisamos orar para Deus, melhor dizendo. Deus gosta dessa relação que a gente tem, né? E engraçado que quando Deus permite que Daniel seja jogado na cova dos leões, não há menção de que Daniel tem orado na cova, né? O leão, e também não há menção que Deus tenha tirado a fome, pelo contrário. Fala lá que Deus fechou só a boca do leão. Imagina o leão com fome. Eu quero comer ele, mas não posso. O leão respeitou Daniel. Aqueles homens não conheciam, nem sabiam que Daniel era filho legítimo, seguidor, obediente a Deus. Mas o leão reconheceu Daniel. E o leão não tocou na vida de Daniel. Nada. Nem um fio de cabelo. Daniel saiu de lá limpo. Sabe por quê? Porque Daniel estava em paz, porque ele sabia a quem pertencia. Senhor, eu vou para a cova do leão. Pode ser que eu não volte. Pode ser que eu morra. Pode ser que eu não morra. Independentemente do que acontecer, eu sei que eu estou contigo. Eu sei que tu estás comigo, que a tua vara e o teu cajado me consolam e que nada poderá nos separar do teu amor. Nada. Tem umas postagens hoje na internet que bota o cara com a cara bem tranquila, né? O semblante de quem está com a conta no azul, né? O semblante de quem já cumpriu todas as etapas da faculdade. Daniel estava com o semblante, a tranquilidade no olhar de quem tem um pai vivo e poderoso. Daniel foi. Não digo que Daniel não teve medo, não. Mas Daniel foi levado pelo Espírito Santo de Deus e enfrentou aquela situação. Sabe por quê, meus queridos? Porque quem abre a boca antes da luta, Deus fecha a boca do leão. Quem abre a boca em oração no quarto, Deus fecha a boca do leão. Quem se derrama na presença do leão, Deus fecha a boca do leão. Deus vai fazer e Deus vai fechar a boca do leão que quer ir contra a sua família. E sabe quem vai te ajudar nisso? A oração. Deus vai fechar a boca do leão contra o teu filho. E sabe quem vai te ajudar com isso? A oração. Deus vai te ajudar contra quem está indo contra a tua vida, contra as setas inflamadas do inimigo. E quem vai te ajudar com isso? A tua
Oração. Deus vai estar contigo o tempo todo, mas você precisa orar. Não seja vulnerável. Ore por tudo, meu querido. Ore por tudo, não tenha restrição. Gente disse, não, mas Deus não vai se preocupar com essas coisas pequenas da minha vida, não. Engano seu. Deus se preocupa com tudo que diz respeito a nós. Não tenha vergonha de orar ao Senhor. Mas o que é orar? E aí, já partindo para finalizar, eu queria deixar aqui só seis itens, vamos dizer assim, rapidamente, do que é orar. A gente viu que orar é importante, orar nos reveste, nos protege, orar nos aproxima de Deus, mas o que danado é orar? Primeiro, orar é derramar o coração diante de Deus. É você dizer tudo a Ele, tudo, sem censura, sem medos. Tem gente que não ora e não diz certas coisas a Deus, achando que Deus vai se chatear. Meu irmão, Deus conhece o teu coração e sabe que tu está enraivecido com Ele. Ô Jesus, rapaz, todo mundo está se dando bem aqui, eu estou de fora. Eu não aguento mais isso não, eu estou sofrendo, eu preciso da tua ajuda, Jesus. Parece que tu não me escutas. Abacuque orou assim. Os apóstolos, quando estavam no barco com Jesus, que a tempestade veio, oraram assim: Jesus, tu não se importa comigo não? Abra a sua boca e diga isso a Ele. Senhor, será que tu não está me vendo? O que eu estou passando? O que eu estou sofrendo? Todo mundo está aí, vivendo a vida e tal, e eu não consigo dar um passo para frente. Me ajuda, Senhor. Você está com raiva? Diga a Ele. Você está entristecido? Diga a Ele. Lembre do Salmo 62, que diz o seguinte: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Derrame. Está ressentido, está com raiva com Deus? Diga. Deus não vai se magoar com você, não. Você está sentindo que Ele não está fazendo a parte dele na sua vida? Diga. Você está sentindo que Ele não está cumprindo as promessas dele na sua vida? Diga. Seja honesto, não seja hipócrita. Tem uma história de uma irmã que era esposa de um pastor que morava nos Estados Unidos. E aí um pastor brasileiro foi visitar essa família. Quando chegou lá, a irmã acabrunhada. O que foi, minha irmã? Não, que a gente mudou de cidade e eu vivia numa casa muito boa, muito grande, iluminada, né? Uma casa com ar fresco, uma beleza, um jardim lindo. E eu vim para essa casa aqui. Essa casa aqui escura, essa casa aqui pequena, essa casa aqui, eu estou aborrecida por causa dessa casa. Estou muito triste de ter vindo para cá. Aí o pastor disse, vamos orar, né, minha irmã? Aí ela disse, vamos. Eu começo a orar, ela disse. Senhor, muito obrigado por essa casa. O pastor disse, minha filha, você não estava reclamando da casa agorinha? Não, porque eu não posso. A Bíblia diz que em tudo dás graça. Ele disse, justamente, em tudo. Diga a Deus, Senhor, eu não estou satisfeito com essa situação, eu não estou satisfeito com esse problema, eu não estou aguentando mais, eu estou com minhas forças, as minhas pernas estão enfraquecidas, eu não sei mais para onde vir, mas eu sei que Tu estás cuidando de mim, eu Te dou glória por onde eu estou, porque eu tenho um teto para morar, mas não estou satisfeito com esse teto. Seja honesto. Não quer dizer que Deus vai mudar você de casa, não, mas seja honesto. Se derrame na presença dele. Tem gente que está aqui, rapaz, há meses, há anos, querendo dizer a Deus alguma coisa e está calado e está morrendo por dentro. Hoje é dia de você se abrir na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu estou triste mesmo. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo e não estou satisfeito, não. Será que Deus vai ficar com raiva de você? Vai não, meu irmão. O que Ele não gosta é de hipocrisia. Ah, Senhor, está tudo massa, está tudo legal. E você no coração,
moendo, e Deus... A pior coisa que você faz é ficar calado, sem fazer nada, se consumindo por dentro. Segundo, orar é pedir a Deus o que sabemos, o que Ele nos quer dar. Vou repetir. Orar é pedir a Deus o que sabemos, o que Ele mesmo quer dar a gente. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Mas se pedirmos alguma coisa segundo o quê? A vontade de Deus, não é segundo a minha vontade, não. Quando você orar, procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mesmo depois de você ter esbravejado na frente dele, se derramado na frente dele, aí você respira fundo. Espera aí, já desabafei. Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Eu não quero isso agora, mas se tu queres ela agora para a minha vida, eu me submeto. Aí você pergunta, ora, se Deus tem a vontade de me dar algo, Ele quer me dar alguma coisa, para que eu vou pedir? Precisa pedir, meu amigo. Sabe por quê? Porque Deus não é invasor. Deus não entra na vida de ninguém se você autorizar. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Se não abrir, eu não entro. Então, mesmo Deus querendo dar alguma coisa a você, Ele só vai dar se você abrir a porta para receber. Se você não abrir a porta para receber, tudo que Deus tem para te dar, Ele não vai dar. Porque quem invade a nossa vida, quem entra pela janela, é o encardido, o encharcado, o catarrento. Deus não entra rasgando, não. Ele bate, pede licença. E aí, se você abrir, aí Ele entra e dá o que Ele quer dar a você e não o que você quer. Oração, portanto, é abrir a porta para Deus fazer na nossa vida aquilo que Ele quer fazer e não o que eu quero fazer. Então, quando você orar, depois que você der o chilique, pode dar o chilique, não tem problema nenhum. Mas saiba que Deus só dá o que Ele quer dar. Certo? Se você não disser que quer, mesmo Ele querendo dar, você não vai receber. Terceiro, orar é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Mateus 26:39. Quando Jesus está no Getsêmani, ele diz o seguinte: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Orar é submeter a tua vontade à vontade de Deus. Voltando ao chilique. Senhor, eu não aguento mais morar aqui nessa casa, eu não aguento mais sofrer, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, não a minha. Porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita e a tua vontade é agradável. Só se submete à vontade do Senhor aquele que entende isso. Porque senão a gente fica como uma briga de braço, né? Senhor, eu quero isso, tu me dá e tal. E Jesus, vai lá, faz força aí. Jesus, eu quero, a minha vontade é essa. Ele só vai dar o que Ele quer dar a você. A história de Jacó, né? Jacó estava brigando com o anjo. Tem até uma música, né? Jacó segurou o anjo, não deixou sair. Jacó segurou o anjo, não deixou sair. Aí o anjo perguntou, e o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? O que é que Jacó respondeu? Dá cá a minha bênção e depois sair da cá. Ele só quer a bênção. Às vezes a gente parece Jacó. Dá cá a minha bênção para depois subir, meu amigo. Se você quiser subir, você vai ter que me dar minha bênção. Senhor, se você não me der minha bênção, eu não vou lhe soltar. Eu não vou parar de pedir isso. Mas orar é submeter a nossa vontade à vontade de quem? De Deus. Senhor, eu quero isso muito. Eu quero passar muito naquele concurso, Senhor. Mas faz a tua vontade. Eu quero casar muito, Senhor. Estou com 27 anos. Nunca tive um namorado. A minha com 18, tem uns 3. Eu só tenho um hamster em casa. Né? Mas se Deus não quiser dar um casamento para você, minha irmã, como é que vai ser? Seja feita a tua vontade. Aprenda com Jesus. Seja feita a tua vontade. Qual de nós faria a seguinte oração? Senhor, eu sei que teus planos são ótimos para a minha vida.
mas eu queria que o Senhor atendesse o meu pedido. Aí Jesus disse, sim, por que ideia? Por que mesmo eu iria fazer isso? Não, porque eu acho que eu tenho uma ideia melhor da minha vida que o Senhor. Que é isso, a gente está quebrando queda de braço com o Senhor. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor da minha vida do que Deus. Deus tem uma ideia melhor da sua vida do que qualquer outra pessoa. Deus te conhece, Ele sabe o que você necessita, confie nele. Submeta a sua vontade à vontade do Senhor. Se Ele te der o que você está pedindo, bênção. Se Ele não te der, bênção também. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se a gente entender isso, a gente não fica como Jacó brigando com o anjo. A gente fica louvando ao Senhor porque a vontade dEle se prevalece na nossa vida. O que é que diz o apóstolo Paulo em Romanos 11? Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Quem conhece a Deus? Eu ou você? Quem conhece aqui Deus? Quem conhece a Deus? De entender a cabeça dele. Não queira entender a Deus não, meu querido. Queira obedecer. É a melhor coisa que você faz. 4. Orar é aprender a desejar. Salmo 37. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse é o versículo, se não for o maior, é um dos maiores versículos, é um dos maiores mal entendidos da Bíblia. O cara diz, como é que é? Se eu me deleitar no Senhor, Ele vai atender os desejos do meu coração, qualquer coisa eu posso pedir, está no Salmo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Beleza. Vou pedir qualquer coisa. É assim? Lógico que não é. A própria Bíblia diz que não é assim. Tiago diz o seguinte, lá na carta de Tiago: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porque não pedem. Como assim não pedem? Tiago está dizendo, vocês não têm porque vocês não pedem. Não, Tiago, eu peço demais, homem. Eu estou pedindo, faz 5 anos que eu estou pedindo, faz 10 anos que eu estou pedindo para esse marido voltar, ele não volta. Aí Tiago responde a você. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então não é eu pedir qualquer coisa. Tiago dá a resposta. O Salmo está dizendo que Deus vai nos ouvir. Né? Ele diz que Ele atenderá os desejos do nosso coração. Mas Tiago diz, não, mas não é qualquer desejo não. Porque o desejo que você pede para atender a sua carne, os seus prazeres, Deus não atende. Ele só atende os desejos que Ele quer. Então só há uma explicação para o Salmo 37, meus amados. É o seguinte, que de tanto a gente se deleitar no Senhor, de tanto a gente buscar o Senhor, de tanto a gente querer aprender do Senhor, nós aprendemos a desejar. Então a gente precisa orar mais para aprender a desejar. A gente precisa estar mais na presença do Senhor, porque quando a gente aprende a desejar, a gente aprende a pedir o que Deus quer dar a gente. Isso é oração. 5, orar é entregar tudo a Deus. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregue tudo. Não tenha restrições, tudo entregue a Ele. Confie no Senhor, nos planos que Ele tem para a sua vida. E por fim, orar é saber que temos um intercessor. Romanos, lá no capítulo 8, a partir do versículo 25, diz o seguinte: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. E de acordo com a vontade de Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que quer dizer isso?
que se a gente entregar a nossa oração ao Espírito Santo, Ele vai interceder por nós e vai entregar a nossa petição. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas é como se o Espírito Santo traduzisse a nossa oração. Vamos fazer de conta que isso aqui é a sua oração. Ó. Isso aqui é a sua oração, seu pedido. Seu pedido está dentro desse envelope aqui. Senhor, está acontecendo isso, tal. Senhor, eu te louvo também pelas bênçãos que tu me dá, porque tem gente que só ora para reclamar, né? Ore para agradecer, para louvar, para adorar o Senhor. Mas aí você está com sua oração na mão. Mas a Bíblia diz que você não sabe orar. O que é que você faz? Você pede que o Espírito Santo envolva, receba a sua oração e vá para o Senhor. Entregue a sua oração para o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa interceder a seu favor. Porque se a sua oração for sozinha, for só o seu pedido, você está complicado. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar. Mas quem intercede por nós é o nosso Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis. E Ele vai gemer por você. E Ele vai dizer, Deus, ó aqui, ó. A oração do teu filho. O pedido dele, que ele está chorando. O louvor dele, a gratidão dele, está aqui, Deus, recebe. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer. Além de você pedir que o Espírito Santo interceda por você, que o Espírito Santo leve a sua oração nas mãos do Senhor, seja ela qual for, você tem que pedir que o sangue de Jesus revista a sua oração. E aí você bota a sua oração junto com a intercessão do Espírito. E ela vai chegar nas mãos do Senhor, revestida pelo sangue de Jesus. Quando você for orar, ore em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu não aguento mais. Que teu Espírito interceda por mim nessa situação. Eu não estou aqui me lamentando, não estou aqui te olhando como sendo um gênio da lâmpada, mas, Senhor, recebe a minha oração em nome de Jesus. Recebe, Senhor, aquilo que eu venho pedindo a Ti. Eu não estou pedindo para Tu me aceitar ou dizer sim para o meu pedido, porque eu agora já entendo que eu tenho que submeter a minha vontade à Tua vontade. O que eu peço a Ti, Senhor, é que atenda a minha oração, ou que sim, ou que não. Porque hoje eu entendi que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E contigo eu vou para a cova do leão e Tu fecha a boca deles. Que o Senhor nos abençoe.